YouTube conectando aqui nos Paranauês. 20h31, repita, 20h31. Vamos dar sequência aqui da hora na nossa aula. Conectar aqui nosso Instagram, velho de guerra. Vamos ver o que vai rolar aqui. Galerinha, tô percebendo que já tem gente entrando aí no YouTube. Então quem estiver conectado aí, por favor, dá um joinha se estiver me ouvindo bem. Probizec, merci. Nós vamos começar uma aula maneira. Fala, Rorô, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigado, Juliana Muniz, deu o joinha aí. Rodrigo, Preta, Maria Cristina. Bem-vindos, galera. Mais um minutinho pra gente começar essa aula. Pam, pam, pam. Leozito, beleza? Karina, beleza? Vocês estão demais, hein? É bom que eu tô vendo que tem uns personagens aí, a gente já pode debater as paradas. Isso é maneiro. Bem-vindos, galerinha. Muito bom. Hoje o papo será produtivo. Então, galera, antes da gente começar essa aula, só lembrando vocês, todas as segundas e quartas, às 20h31, transmissão com o YouTube, com o YouTube também, né? Mas pelo YouTube e pelo Instagram. Lembrando que preferencialmente peço para que vocês assistam pelo YouTube, porque ela disponibiliza o material, dá pra gente visualizar, fica mais fácil. Pelo Instagram a participação é importante também, dá para entender o conceito, as ideias, mas não dá muitas vezes para visualizar o que eu estou espelhando e tentando mostrar, tá? Mas bacana a participação de vocês. Fala, Giovanni, beleza? Já que estão todos me ouvindo aí da hora, aqui horas são 20h33, 2 minutinhos, já tá bom já, né? A gente pode começar a parada aqui. Bom, galera, hoje é um debate, uma aula, um debate, uma discussão, enfim, um pouco mais corriqueira, mais prática, do dia a dia mesmo, né? Porque eu tô falando isso, ao longo das semanas eu tenho dado aulas aqui abordando aspectos bem técnicos, mostrando exercícios, métodos, como organizar, como fazer, e enfim, né? Enfim, eu sei que alguns esperam tal, esse tipo de aula, esse tipo de discussão, aquela dúvida que existe na cabeça. Cara, quase todos os treinadores que eu conheço que trabalham com treinamento, em academia, enfim, dá para largar o trabalho fixo e atuar só como personal, só entre aspas, né? Porque parece que é pouco, mas na verdade o trabalho é imenso, é gigantesco. Eu até coloquei aqui no YouTube o fixo entre aspas também, para gerar a primeira discussão. Antes de começar a aula, começar a espelhar aqui as paradinhas na tela, queria trazer essa reflexão assim, né? Muitas vezes a gente pode ter aquela falsa impressão que o fixo é alguma coisa garantida, né? E o corona aí veio mais uma vez para mostrar que não é bem assim. Tem muita gente que eu conheço que estavam empregados aí em academia, a academia fechou, a academia de bairro, e infelizmente a academia não vai ter mais condições de reabrir, né? Então atrapalhou muitos profissionais, todo mundo está passando perrengue, está passando sufoco, mas uma academia que de repente não tinha um fluxo de caixa legal, uma quantidade de alunos bacana assim, acaba não dando conta mesmo de reabrir, né? Então muitas vezes o professor fica com isso na cabeça, meu fixo é meu garantido, e agora não existe mais, né? Nem personal, nem fixo, nem nada, porque academia não existe, e agora com a reabertura das academias vai ter que se recolocar no mercado de novo, e faz parte, né? Então a ideia inicialmente dessas aulas, e isso vem fomentando, vai sendo cada vez mais legal, era justamente tentar contribuir com aspectos técnicos, mas também trazer um pouco da minha experiência, 18 anos nesse ramo aí como treinador, como personal. Então vi bastante coisa, longe de mim, não sei de tudo, não sei nada na verdade, estou todo dia aprendendo, mas eu acho que 18 anos de bagagem dá para trazer muita coisa para apresentar, discutir aqui nas aulas, né? Então é isso, espero que essas aulas tenham sido, não acabaram as aulas, vão continuar as aulas, tá? Que as aulas que aconteceram até aqui tenham sido de grande valia, que vocês tenham aproveitado, que quem não perdeu as aulas vai perceber que com as próximas lives, aqui as próximas aulas, vai começar a encaixar cada vez mais uma peça na outra e vai fazer essa engrenagem rodar cada vez mais fácil, cada vez melhor, tá? Então eu vou espelhar
Nossa primeira questão aqui. Ctrl 1, eu acho, né? Vamos conferir aqui. Agora sim. Dá para sair do fixo e atuar como personal, galera? O que vocês acham? Se alguém tiver uma opinião já formada aqui no Instagram e no YouTube, ficaria deveras agradecido com a opinião para a gente já começar discutindo em cima da opinião de todo mundo, porque cada um tem uma experiência. O que eu vou trazer aqui hoje são formatos que eu enxerguei ao longo do tempo, porque a gente precisa combinar, né? Se tiver mais gente aqui que está trabalhando há alguns anos nessa área, se formou assim que nem eu, sei lá, mais há 18 anos atrás, sabe que antigamente não existia isso. A gente ia para a faculdade de Educação Física e lá aprendia sobre... o Rubens também mandando um salve aqui, fala Rubão. E lá também aprendia sobre treinamento, sobre a academia, como se portar, os métodos e tal, mas na faculdade pelo menos eu não, e acredito também hoje com os estudantes que eu conheço. Acho que não tá sincronizado ali? Não, deixa eu arrumar aqui. O Paranoia que no YouTube dá um delay miserável. Que a gente não aprende. A gente aprende sobre treinamento, aprende sobre musculação, aprende como ser um professor, um treinador, ou pelo menos deveria aprender, né? Aprende sobre anatomia, fisiologia, bioquímica, enfim. Mas eles na faculdade não ensinam a como transformar tudo isso em um trabalho, entregar esse trabalho e fazer dinheiro. Nós como profissionais, a gente é meio que forjado a terminar a faculdade e automaticamente correr atrás do emprego, né? A trabalhar numa academia. Para 80% dos profissionais que gostam de treinamento aí acabam iniciando numa academia mesmo, e a gente é meio que forjado, jogado para esse lado. E eu acredito de verdade que para os próximos anos aí a tendência é que isso mude, porque eu percebo que a minha geração, até uma geração anterior, alguns profissionais mais novos, já tem essa expertise, já tentam trocar essas informações, de passar, de aprender, de trazer para os que estão se formando, para quem está iniciando no mercado de trabalho também, em ter uma visão profissional, né? Na verdade, a gente aprende a pensar como professor, mas não aprende a pensar como profissional, né? E aqui de forma alguma não estou dizendo que o professor não é profissional, mas quando eu falo de profissional, é pensar como uma empresa, de uma forma mais macro, mais abrangente assim. Infelizmente a gente não aprende nada. A Karina está comentando aqui, mais do que nunca, só não sei como vai ficar a economia agora após a pandemia. Isso é uma coisa que eu vou comentar também daqui a pouquinho. A minha impressão, que obviamente não sou o dono da verdade, a minha impressão é pautada no que eu vejo do mercado e do que eu vejo nos períodos de dificuldade para quem trabalha com personal também, né? Bom, galera, então a Karina desse feedback aqui respondendo a primeira pergunta. E antes de eu continuar falando aqui, bom, aqui tá certinho na tela, então vamos seguir. E só para fechar outra linha de raciocínio, né? Então eu falei que é isso, a gente é forjado já para terminar e trabalhar em academia, enfim. E aos poucos, a galera por si só vai entrando como personal, pega um personal ali, outro aqui e começa a desenrolar. Mas mesmo assim é muito na raça, e eu percebo que a grande maioria dos professores que trabalham em academia enxergam o trabalho de personal como um extra, um bico, sabe? E eu queria hoje nessa discussão levantar que dá para pensar diferente, dá para pensar ao contrário disso daí também, na contramão desse pensamento que é corriqueiro normal, tá? Então até para eu seguir de raciocínio que eu começo a falar aqui e vou me embora, vou seguir aqui bonitinho a apresentação que eu montei, beleza? Então, pessoinhas bonitinhas do Brasil, vocês vão perceber, principalmente quem vem acompanhando as aulas, e eu já falei algumas aulas sobre o quadrado mágico do sucesso. Eu falo que o quadrado mágico do sucesso, para ficar uma coisa bem simples mesmo de lembrar, eu quero que vocês tenham em mente isso como se fosse uns tópicos, assim, ficar na cabeça que vocês precisam gravar isso. Eu tenho certeza que se vocês gravarem isso e levar isso ao pé da letra e começar a aplicar isso, entender realmente o significado disso, a vida profissional de vocês vai ser diferente. De novo, né? Entender hoje e amanhã está completamente diferente, mas é um processo, né? Então, quando eu falei lá na primeira vez sobre o quadrado mágico, lembra que eu falei do conhecimento, que é o que a gente aprende na faculdade, que a gente precisa se especializar, continuar estudando todos os dias, fazer curso, desenvolver sua própria metodologia.
Um profissional hoje que quer se diferenciar no mercado, principalmente como personal, tem que ter o jeito dele trabalhar. E quando eu falo de ter sua própria metodologia, de novo, não é pirotecnia, não é macaquice, não é aquele extremo de maluco sem pé nem cabeça. Ao contrário, você precisa ter uma base teórica tão absurda, tão robusta, a ponto de desenvolver sua própria metodologia de trabalho, apresentando segurança e resultados, tá? O atendimento, aqui sobre atendimento, por exemplo, eu na faculdade nunca ouvi nada sobre atendimento. O que eu aprendi de atendimento foi na vida mesmo, no dia a dia, de observando os alunos, entendendo o comportamento de cada um, que o comportamento é muito plural, cada um você consegue acessar de uma maneira e principalmente como abordar, como conversar, como interagir com esse aluno. Então esse atendimento eu acho que é uma coisa que ainda de todos talvez seja a pior ou a mais fraca aí. E o que eu falei no comecinho dessa aula, que é juntar tudo isso e converter em vendas, que vendas nada mais é do que a nossa remuneração, o trabalho que a gente está oferecendo e conseguir concluir, converter isso em dinheiro. E eu falo que o quadrado mágico é a junção dos 4, você vai alcançar o sucesso. Porque eu tenho certeza, mas meu objetivo não é nem ganhar dinheiro com essa área, eu fico extremamente satisfeito de trabalhar e ver meus alunos evoluindo. Tudo bem, mas para isso você precisa de conhecimento e uma metodologia. Não, mas meu objetivo é realmente entrar como personal, porque personal tem uma hora aula maior e eu tenho certeza que se trabalhar como personal eu vou ganhar mais. Então, você precisa de conhecimento, metodologia, ter um bom atendimento em vendas. Então, entendam que independente do objetivo que vocês queiram para a carreira, esse quadrado faz todo sentido, tá? Então, pelo menos para mim, se vocês entenderem cada vez mais cada pecinha dessa como funciona, a aplicabilidade dela para o dia a dia vai se converter em sucesso. Eu deixei o sucesso porque o sucesso é para cada um. Alguns acreditam que o sucesso é ganhar mais, outros alcançar o maior número de pessoas e contribuir de forma positiva para a saúde. Outros acreditam que é ver, nossa, quero treinar meu aluno para ser um atleta e ele ganhando o campeonato eu vou ficar satisfeito. O sucesso é muito particular, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas tenho certeza que se você cercar desses conhecimentos, fica muito mais fácil alcançar o sucesso. E por que eu botei ali a reflexão? Para a gente começar na voadora assim. Você acredita mesmo? Agora eu vou tomar cuidado porque eu não quero que quem tem insegurança nesse momento, a gente vai debater sobre isso, ou esteja passando pela transição que todo mundo passa, se sinta ofendido de maneira alguma. É uma reflexão. Você acha, professor mesmo, que um profissional que tem muito conhecimento, uma bagagem assim de pós-graduação, vários cursos, sabe muito, desenvolveu sua própria metodologia, ele sabe na prática, que é o que ele aplica dá resultado, porque está pautado em estudos, em conhecimento técnico, de observações de dia a dia, que ele possui um bom atendimento, um bom relacionamento, uma facilidade de interagir com os alunos e criar o público dele, e que ele consegue converter tudo isso em boas vendas. Você acha de verdade que um profissional desse está trabalhando numa academia? Vai na goela isso, né? Você pode pensar, eu acho que tenho tudo isso e tu trabalha numa academia. E é normal, você está na sua transição. A gente vai entender daqui a pouco que existe essa transição, ela é normal. O receio e o medo de mudar é normal, tá? E aqui, longe de mim, não quero ser coach, não é a minha praia, não é isso. Eu sou da prática, eu sou do chão de fábrica, igual a gente fala na gíria mesmo. Eu sou o cara que está dando treino, estou ali no dia a dia. O que a gente precisa fazer no primeiro momento é mudar a cabeça, o jeito de enxergar a coisa. Quando a gente muda nosso mindset, eu não gosto muito dessa palavra mindset porque remete a coach, mas né, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando a gente muda nosso entendimento da área, fica muito mais fácil de enxergar, de olhar pra gente e enxergar a gente como um profissional, como uma empresa, como alguém que está prestando um serviço de excelência. E quando a gente enxerga isso, fica muito mais fácil de entender a importância de cada peça desse quadrado, colocar isso em prática e fazer essa roda girar. Vocês vão perceber que uma engrenagem, eu imagino isso como uma engrenagem mesmo. Uma coisa está acoplada à outra e uma peça não funciona sem a outra, tá? Fala, Carol, beleza? Então é isso, então quero deixar essa reflexão para você, professor, que está trabalhando hoje em academia. Pensa isso, um profissional muito bom de conhecimento, que sabe atender e se relacionar, que tem uma boa metodologia, apresenta resultados de forma segura, tem um processo de vendas redondinha, consegue abordar, consegue vender o produto dele, qualquer que seja, tem vários produtos hoje. Você acha que um cara desse vai ficar trabalhando numa academia? Parar para pensar, tá? Vou dar sequência aqui, senão vamos embora, né?
Então, galerinha, vou debater cada parte dessa aqui, ó. Geralmente, quando a gente está trabalhando, ou começa a nossa carreira profissional, né, trabalhando na musculação, hoje em dia a galera já começa na musculação, no estúdio de treinamento funcional, no box de crossfit, já vi profissionais terminando a faculdade e migrando direto para o box de crossfit, o que é maravilhoso porque a gente tem mais opções no mercado, o mercado cresceu para a nossa área comparando a 18 anos atrás. Há 18 anos atrás a galera tinha medo de até aplicar musculação para a terceira idade, para vocês terem uma ideia, né? Então é um processo mesmo, é um espaço que a gente vai ganhando de forma gradativa ao passar dos anos. Então a gente passa por 3 processos. Porque a gente começa na academia, então a gente começa trabalhando, às vezes tem um aluno que tem interesse no personal, você começa atendendo esse aluno, aí você trabalha, tem a grade horária da academia, atende o aluno, às vezes tem a carga horária da academia, atende 1, 2 alunos no máximo, e você percebe que quando você tem 2 alunos e você de repente trabalha meio período na academia, muitas vezes esses 2 alunos já começam a chegar perto ali do que você ganha de salário, né? O grosso do negócio de onde você trabalha. Então a gente passa por essas etapas e é normal. Então a gente começa a ir para a segunda etapa, que é se igualar. Então a gente está lá no chão, né, no chão da fábrica, na academia, no nosso escritório, no dia a dia trabalhando, invariavelmente começa com o meio período, tá lá, começa a atender um aluno, 2 e percebe, a gente vai para essa segunda fase aqui, ó, que de repente aqueles 2 alunos já começam a chegar perto ali do que a gente ganhava, se for para 3 alunos percebe que já até passa um pouco, tal, e nesse momento vai gerar a sua primeira reflexão, que você começa a pensar assim, pô, a academia está atrapalhando meu crescimento, né? A academia tá atrasando. Se eu não estivesse atendendo aqui na academia, provavelmente eu teria mais alunos. Então isso é natural. No primeiro momento você está lá na academia, você começou a atender 1, 2 alunos de personal, percebeu que o seu desgaste é menor, porque ao invés de ficar meio período para atender, vou dar meu exemplo, tá? Hoje eu sei também que o cenário mudou. Para atender 80 alunos no meio período, 100 alunos sozinho, que nem eu cheguei a atender, você atende 2 e sua remuneração é, deixa eu fazer um chute de cabeça do que é hoje, 10 vezes maior a hora-aula, comparando hora-aula. Eu não trabalho com... Ixi, será que caiu a transmissão do YouTube? Deixa eu dar uma olhada lá. Galera que está acompanhando pelo YouTube e Instagram, me dá um toque. A conexão do YouTube caiu, porque deu uma pausa aqui e não entendi. Se não caiu, dá um joinha aí pra mim, por favor, se estiver tudo normal no YouTube e no Instagram do Brasil. Aparentemente deu uma queda aqui. Caiu, mas voltou. Valeu. Então vamos dar sequência aqui, galerinha. Onde eu estava mesmo aqui. Tem um processo natural. Valeu, Gemal, Kátia, Bradsky. Nossa, que difícil. Coach monstro, é você, Marcão, você é um monstro. Então, galera, principalmente que nem o Marcos, assim, que tá que nem eu há muitos anos no mercado, a gente passa por esse processo e você que está assistindo agora pode estar passando por esse processo e tudo bem, e você, tranquila? Esse processo é natural. Então a gente tá lá na academia no dia a dia, começou a atender 1, 2 alunos de personal, teve essa percepção que dá para se desgastar menos, ter mais resultados positivos, porque está ali cercando o aluno, está entregando o nosso melhor trabalho, está vendo o resultado do aluno, isso é positivo e gera satisfação profissional para a gente e está sendo bem remunerado. Aí você percebe realmente que a academia está dando uma atrasada no seu lado, você fala, pô, a academia tá... Se eu tivesse mais 1, 2 alunos aqui, já passava muito mais do que eu ganho na academia e já picava a mão no aluno de personal. Na teoria eu sei que é fácil, mas na prática eu sei que rola um receio. Porque você fala, pô, é legal, se tiver aqui 4, 5 alunos eu ganho mais, mas se 2 alunos saírem no mesmo mês, o que vai acontecer? Então, ao longo dessa aula aqui, a gente vai discutir também estratégias, maneiras de fazer isso. Não é para meter a vaca louca, agora eu tô ganhando mais, mês que vem tô picando a mula da academia. Não é assim que funciona também, tá? Então, que momento é o correto de fazer isso? Cara, vou dar contar da minha história. Sei lá, quando eu comecei a trabalhar com personal em meados de 2008, eu acho. Isso tem 2008, 12 anos de trabalho só como personal, né? Não tinha... Quando eu tive essa percepção, demorei anos, 2, 3 anos para efetivamente largar a academia e trabalhar como personal.
Porque, que nem eu falei no começo da aula, a gente não é forjado para isso, a gente não é preparado para esse mercado. A gente não é preparado para fazer essa transição e seguir o barco naturalmente. Então rola o medo, rola o receio. Para você que não trabalha ainda e pensa, esse medo é normal. Mas com quem a gente vai falar aqui ao longo da aula vai ficar um pouco mais claro que dá para mudar esse pensamento, tá? Então isso é para cada um. Eu conheço profissionais que acabaram de se formar, estão trabalhando numa academia, em pouco tempo, em meses, 6, 7 meses, migraram para o personal, nunca mais voltaram para trabalhar com a academia e foram desenvolvendo a carreira. Isso tem muito a ver não só com a parte técnica, mas muito com o perfil também, né? Tem gente que tem mais facilidade e tem mais segurança para sair aplicando. Eu lembro a primeira vez que fui trabalhar como personal, também era um receio, sempre me cobrei muito, né? Falei, pô, eu vou trabalhar como personal, tenho que entregar resultados, e se eu não entregar o resultado, como que vai ser? Então eu tô falando isso porque eu sei que esse medo, esse receio também passa pela cabeça de vocês, mas não precisa. Quanto mais, lembra o quadrado lá, quanto mais você estudar, você tiver conhecimento, mais segurança você vai ter para aplicar e apresentar resultado para os seus alunos. Então não tenham receio, não tenham medo, tá? Aqui. Então o tempo demora. Para isso, galerinha, quando a gente começa a trabalhar com o personal, existem algumas estratégias que eu vou falar um pouco de cada uma, e se alguém tiver uma opinião aqui a gente já debate também, porque é bacana, porque o que eu trago para vocês aqui são coisas que eu li ao longo do tempo, dos anos, e minha experiência. Então cada um tem uma experiência, acho que um pode agregar para o outro aqui. Voltou, parou um pouco mais, voltou, travou, mas voltou. Nossa, galera, o negócio travou feio mesmo. Então por isso que valeu a pena que eu até falei tudo de novo, né? Porque travou, então eu não sei como é que tá. Estratégia de fidelização. Então imagina assim, você tá lá na academia, começou a pegar seus alunos. Como é que você vai ter uma fidelização? Como é que você vai começar a manter esses alunos que você já tem e de repente começar a desenvolver um trabalho para ter mais alunos e crescendo até chegar a um ponto que a academia ficou uma coisa insuportável que não dá mesmo? Luiz, tem o toque. Sua camisa tá grudada? Grudada onde? Tá não, tá solta, ó. Não tá grudada não, mas eu também tenho o toque, mas tá solta. Então a primeira estratégia é confiança. O profissional, ele precisa gerar essa confiança no aluno de personal dele, e não é na primeira vez. Todos os dias. Todos os dias você precisa ter confiança do seu aluno. Isso eu não estou dizendo que você tem que trabalhar igual um robô, totalmente amarrado, mas a confiança está nos detalhes. E à medida que for passando aqui a apresentação, eu vou explicar para vocês. A confiança, galera, ela se renova. Eu tenho alunos de personal que treinam comigo há 10 anos. Então, tem uma galera que treina comigo já 10, 7, sei lá, quem está treinando comigo há menos tempo agora tá de um ano de repente. Eu não tenho alunos recentes. Todos os meus alunos treinam comigo há mais tempo. Consequentemente, com a grade cheia, eu não tenho espaço para atender alunos novos, então treinam comigo há bastante tempo. Então a confiança, galera, é renovada todos os dias. E eu vou mostrar o que eu enxergo como confiança e como a gente desenvolve isso. Contrato. Isso é uma coisa legal que eu queria comentar, porque eu sei como funciona o mercado, sei como aplicar isso, mas vou dar minha opinião sobre contrato. Contrato é uma forma de você fidelizar o seu aluno. Eu acredito que ele fideliza o aluno principalmente no primeiro momento. Porque assim, contrato, a gente sabe que nem contrato de academia segura o aluno. Às vezes ele tem que ter um contrato de 1 ano, deu 2 meses e está insatisfeito, ele prefere muitas vezes pagar a multa e picar a mula da academia do que continuar lá nervoso. Então imagina com personal. Mas no primeiro momento, principalmente para quem está começando a atuar como personal, ou vai começar a atender como personal aluno que nunca viu na vida, que conseguiu captar lá na academia, ou que foi uma indicação de alguém, é até legal o contrato. E eu tenho um modelo de contrato prontinho, com as cláusulas para deixar tudo bem redondinho, as obrigações de cada um, né? Porque eu acho que todo contrato tem que ser do ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. O aluno tem que ganhar e você precisa ganhar também. Então quando o contrato é redondinho, fica uma coisa clara para os dois lados. E o contrato tem isso, você pode fazer, vou mostrar mais para frente também, por períodos. Então em tese, vocês vão entender quando chegar nessa parte, porque eu falo que em tese é uma maneira e uma estratégia de fidelização. Então se vocês de repente lerem outros cursos por aí, ver os profissionais falando, eles falam que o contrato realmente é um modelo de fidelização. Eu acho que sim, porém até a página 2.
E estratégia de trabalho. Estratégia de trabalho eu falo muito, falei nas aulas anteriores, mostrei como é que eu penso treinamento, como é que eu acredito de verdade que o treinamento não pode ser repetitivo, independente do objetivo. Hoje mesmo eu estava atendendo um aluno como personal, que é a 4ª semana da programação que eu fiz dele, mudando toda semana, e o objetivo dele é só hipertrofia, só entre aspas, que quem me conhece sabe que eu trabalho com crossfit, eu vou um pouco mais além assim do treinamento esportivo, e quando eu falo hipertrofia, eu falo só entre aspas, tá? Que é uma maneira mais fácil de organizar entre aspas. E a 4ª semana apresentando bons resultados. Embora o objetivo dele seja claro, só hipertrofia, eu não repeti o treino dele nenhuma vez. E eu não mudei, eu fui mudando o método a cada microciclo. Então eu organizava uma semana um microciclo, alcançava, fechava o próximo microciclo, mas sem fugir da característica principal que é a hipertrofia. Então quando você tem uma estratégia de trabalho, que seu treino é dinâmico, seu treino não é repetitivo, isso é uma maneira do aluno gostar de treinar com você. Ele prefere treinar com você do que ficar na academia com a fichinha dele 2 meses. Ou com o professor da academia fica passando o mesmo treino. E aqui não é uma crítica, porque eu sei quem está no chão da academia na dinâmica é essa. O cara está para atender 20, 30 alunos, não tem como mesmo ele ficar pensando um exercício para cada aluno todos os dias. É inviável. Mas o personal, a diferença já do personal é essa, dá para fazer isso de forma bem redondinha. Deixa eu botar no YouTube para ver se está tudo bem aqui no YouTube. Nenhuma pergunta que está rolando. Então vamos dar sequência aqui nos Paranauês. Fatores que abalam a confiança. Então lembra que eu falei que a gente precisa construir uma confiança? Fatores que abalam a confiança. Falta de pontualidade. Parece besteira, né? Mas falta de pontualidade abala muito a confiança. Não estou dizendo aqui que nunca na vida você vai chegar atrasado. Pode acontecer. Mas isso não pode ser uma coisa tida como normal. Ah, não, vou atrasar só 5 minutinhos. Ah, não, vou atrasar 10 minutinhos. Você precisa pensar que o aluno também tem a dinâmica dele. Se ele se programou para chegar naquele horário, ele precisa terminar em tal horário. Tá? Então, mas meu aluno chega atrasado, eu vou chegar. Se o aluno chega atrasado, de verdade, o problema não é seu. Você precisa ter o comportamento profissional e estar lá no horário do aluno. Um pouco fundamental, certificado, mas buscando ver. Perfeito, a colocação do Marcos corrobora com a minha. Você pode diversificar o treino, mas não precisa ser o mesmo treino. Por isso que eu falo que estudar é importante, que você consegue manipular melhor essas variáveis. Perfeito, Marcos. Então, o cara que não tem pontualidade, o aluno muitas vezes não pode falar, mas isso vai quebrando a confiança dele, gradativamente, vai minando, porque fala, nunca está na hora, nunca não sei o quê. Então é um fator simples que você pode pôr em prática quando você retomar o trabalho, porque eu vi agora à tarde, né, que o presidente falou que a academia é um serviço essencial e vai autorizar a reabertura, aí cada estado vai fazer sua dinâmica. Mas enfim, voltando para cá, então quando vocês retomarem o trabalho de vocês, seja na academia mesmo, não estou falando com personal, estamos falando em qualquer área. Se você vai começar o personal, se você está no box de crossfit, se você está no estúdio funcional, você tem horário, é horário. Quem trabalhou comigo e treinou comigo no crossfit sabe que é muito normal a galera começar, a aula é 7, começar às 7h05, 7 horas eu apertava o relógio e chamava a galera. Horário é horário. Respeito, porque eu preciso respeitar a hora das pessoas. Imagina o seu aluno de personal. Então, falta de pontualidade, eu vou dar um exemplo aqui prático. Lembra que eu falei que tudo que eu trago é de experiência prática também, além de ter estudado por outras fontes isso? Sei lá, eu atendo em alguns condomínios e há uns 5 meses atrás, comecinho do ano, janeiro, né, que tava verão, bem cheia a academia do condomínio, eu chegava para atender o aluno todos os dias, 6 horas da manhã. E a aula começa às 6, então invariavelmente eu chego 5 para 6, um pouquinho antes lá, para quando o aluno chegar até a academia eu já tô lá aguardando ele, né? Não gosto de inverter o processo, deixar o aluno me esperando. Então eu tô lá esperando o aluno. E notava que tinha um casal que treinava nesse mesmo horário, que sempre estava lá na esteira andando, aquecendo. Fala, Raoni, beleza? E eu observava isso, porque é inerente à nossa área, a gente está numa sala, num ambiente de treinamento, a gente acaba observando todo mundo o tempo inteiro, até mesmo quando não quer. E todos os dias eu percebia que o personal dele chegava às 6h15, 6h20, só que até aí eu sempre achei normal. Eu falei, bom, qual que eu imagino que seja o combinado? O personal deve ser 6h15, 6h20, o horário da aula, ou 6h30, eles falam que vão descer para aquecer, e na hora do personal faz o treinamento e beleza, o combinado deles, perfeito. E esse processo foi rolando. Tanto é que eu achava que era 6h15, 6h20, porque eu nunca vi personal antes desse horário, era sempre nesse horário. Aí lá para a terceira, quarta semana, eu tava lá e presenciei uma coisa chata. Eu acho importante esse tipo de tópico para você, profissional, não passar esse tipo de vergonha, de carão que realmente denigre sua credibilidade, né?
o personal chamou ele assim numa boa, o aluno foi até muito educado, e falou: bicho, eu sei que você está chegando atrasado todos os dias, e não tinha como eu não vir porque eu estava do lado, eu fiquei até constrangido assim. E a gente precisa resolver, ou você vem no horário, ou você fala que não consegue vir no meu horário, eu treino com outra pessoa. Foi diretão assim, ó, papum. Então aí o cara se justificou, falou: pô, desculpa, eu tenho uma problemática lá da justificativa que não cabe a mim ficar falando agora. E alinharam. Depois eu observei que ele começou a chegar no horário e deu certo. Mas isso vai muito de encontro quando eu falo da pontualidade. O aluno, muitas vezes, gente, pode não falar para você que ele está se incomodando com a sua falta de pontualidade, mas ele está incomodado. Muitas vezes eu não falo nada porque tipo, ele é extremamente educado ou extremamente paciente. Ele fala 5 minutinhos vou relevar, mas embora ele releve, aquilo no inconsciente dele, na pior das hipóteses, fica lá remoendo, tá? Então você não pode deixar essa confiança ser abalada. É claro, se isso aconteceu uma vez na vida e outra na morte, se você é um cara extremamente exemplar, não vai abalar porque ele vai perceber que fugiu da curva. Então, normal. É muito parecido quando eu falo aqui, ó, desmarcar muitas aulas. Pô, quem treina comigo e me conhece sabe que se eu desmarco uma aula, é porque o negócio, cara, tá sério. Assim, dá pra contar nas mãos as vezes que eu desmarquei uma aula na minha vida. Quase 18 anos de carreira. Tipo, de eu precisar desmarcar. Porque, cara, o aluno tá contando com aquela aula. E da maneira que eu trabalho, ele já pagou, inclusive, por essa aula. Então não faz sentido, o aluno já contratou uma aula, pagou a aula e eu vou ficar desmarcando a aula. É claro, pô, alguém está doente, você está muito mal, não tem uma condição de dar aula, aí tudo bem, você desmarca. Mas ficar desmarcando aula, que eu vejo também, tipo, principalmente para quem está naquele estágio de migrar da academia para começar a trabalhar com personal, ele enxerga o personal como um bico, um extra. Não pode, mesmo se tiver um aluno de personal, o seu comportamento é o mesmo, você precisa ser profissional. Então o cara que tem isso como um bico, um extra, uma coisinha a mais, ele desmarca e fala: ah, hoje é sexta-feira, eu vou sair com a galera e vou desmarcar. Aí, você tem todo o livre-arbítrio para sair com a galera, mas você faz isso ou você atende e se compromete com aquela pessoa. Compromisso é compromisso. Então você não pode abalar a confiança por uma besteira dessa, ficar desmarcando aula sem necessidade. Outra coisa que é importante, às vezes o relacionamento com o aluno é maravilhoso. Que nem eu falei, pô, tem alunos que treinam comigo há 10 anos, a gente já desenvolveu um grau de amizade, daquela coisa de ir na casa, conhecer o nome da família, de todo mundo. Mas nem por isso eu não me preocupo com todos os fatores de pontualidade, de desmarcar a aula e entregar resultado. Eu me cobro muitas vezes mais do que os alunos com resultado. É claro que o resultado para cada um é específico. Tem aluno que é resultado estético, tem aluno que é qualidade de vida. Tendo que ter qualidade de vida e fugir da rotina, treinar com alguém, interagir com alguém. Pô, cada um tem seu objetivo. O importante é que você entregue esse resultado. Você não pode estar lá durante a aula sentado, olhando, conversando, interagindo com outras pessoas. Principalmente para quem está numa academia que ele já trabalha e está atendendo personal, isso é comum também e precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes está atendendo aluno de personal, chega alguém que já treina, começa a conversar, ele desbaratina do aluno e fica conversando com o aluno. Isso não existe. Você não pode ser mal educado com o seu aluno que te cumprimentou e interagiu, mas é uma interação rápida. O seu foco 100% é seu aluno. Você precisa lembrar que naquele treino ele te contratou. Então você está ali para servir. Eu falei isso algumas aulas atrás. Quando você entende, treinador, que seu trabalho é servir, fica muito mais fácil desenvolver seu trabalho de forma profissional. A gente está lá para servir. A gente não está lá para ser melhor do que ninguém. A gente está lá contratado para servir nosso aluno e entregar os resultados dele. Isso vai de encontro a quem entrega trabalho de amador. Entrega trabalho de amador vai levar tudo isso em consideração. O cara não tem horário, ele desmarca a aula, ele não entrega resultados, ele não tem uma metodologia bacana de treino. Mas eu gosto de trazer os relatos da vida real assim, porque fica bem claro quando eu falo os exemplos, né? Num outro condomínio também, outro dia eu vi um negócio, cara. Quem é personal aqui me conhece ou quem é personal e trabalha sério vai entender. Esse professor tem uma postura assim, que eu já vi algumas vezes nesse condomínio. Não para com nenhum aluno, porque vocês vão entender o motivo. Ele fica dando aula falando no WhatsApp sentados. Direto, no WhatsApp, tá no celular, tá no Instagram, o aluno pau quebrando ele aqui. Só que aí outro dia ele falou um negócio que fugiu assim o grau. É um exemplo extremo. A aluna estava fazendo tipo um circuito que ele montou para ela e falou: depois chegar nessa parte você vai fazer mais ou menos 20 abdominais. Mais ou menos 20 abdominais, tá? Aí a aluna perguntou assim: qual abdominal eu vou fazer? Ele tava com o celular assim. Falou: qualquer um, faz o que você quiser aí e manda bala. Malandro. Isso é trabalho de um profissional? Você consegue imaginar
um médico fazendo isso? Ah, não, opera de qualquer jeito. Aí, qual que é o problema dele, doutor? Não sei, opera aí, depois a gente vê. Ou engenheiro, o carro deu problema aqui nessa peça. Eu não sei, por qualquer peça e vê o que dá. Não existe. Então a nossa área muitas vezes foi atrapalhada, ou é ainda atrapalhada, por esse tipo de treinador, por esse tipo de professor, que não sabe ser profissional e entregar um trabalho como profissional. Então esse tipo de coisa abala a confiança, consequentemente abala a credibilidade, tá? Então, o que vai gerar confiança? Pera aí que eu já tô vendo teus negócios aqui no Facebook no YouTube do Brasil, ó, Facebook. Vamos voltar pra cá. Vamos lá, vamos ver se alguém comentou alguma coisa. Agora eu vou falar sobre os fatores que ajudam na confiança, tá? Tarará, é básico, mas fundamental. Em condomínio, mais ainda os alunos, outros personagens sempre notam. Tem uma professora aqui, a Karina, tá falando que isso é básico, que no condomínio fica muito fácil dos outros alunos anotarem, os profissionais também. É porque o ambiente geralmente não é tão grande, as academias hoje, os condomínios atendem condomínios que as academias são legais, mas comparando com uma academia convencional é pequeno espaço, então todo mundo tem muito contato. E se você se queima com um aluno ali, bicho, esquece, você se queima com todo mundo. Porque, condomínio, quem mora em condomínio sabe. Fofoquinha rola solta, então você deu mancada com, esquece. A galera vai falar mal de você pra todo mundo ali e aí você não vai desenvolver trabalho nenhum. Exatamente como o seu exemplo. A já viu meus exemplos. Então tá vendo que eu acho absurdo, mas infelizmente acontece, os profissionais enxergam e veem isso aí também. Olha lá, tá sempre esperando pela... Ela falou que aconteceu com ela também, que o aluno falou, olha lá, tá esperando a aluna dela para trocar de personal. E é isso, porque vai trocar. Se você troca, se você não apresentar resultado, não for confiável, não tiver uma conduta profissional, ele vai trocar. Então a reflexão que eu trago é sempre fazer ao contrário. Imagina que você vai ao médico. E tem aquele também, como toda área, não estou aqui falando mal dos médicos, pelo amor de Deus. Como toda área tem, na minha, estou dando um exemplo aqui. Você chega lá para falar, pô doutor, eu tô com uma dor assim, ele está aqui, ó, escrevendo. Ah não, é isso. O cara nem olha na sua cara, não faz nenhum tipo de avaliação. Como é que ele vai falar? Você não vai acreditar nele. É a mesma coisa, você leva seu carro no mecânico. Ah, meu carro está fazendo um barulho assim. Ó. Ele olha e fala, não, isso é tanto, custa tanto. Pode ser até que ele acerte, mas você não vai confiar no cara. A nossa postura precisa ser a mesma. Se a gente não mostrar e reforçar a nossa competência todos os dias, mostrar credibilidade todos os dias, cara, não vai funcionar. Você não vai conseguir ter a retenção do seu aluno. Que eu trabalho nessa área há muitos anos, acho mais importante. Hoje tem vários cursos que estão ensinando a vender planilha na internet, como captar aluno, e isso é bacana, isso ajuda muito a nossa área e faz crescer. Só que eu vejo pouca gente falando de retenção, que é fundamental. Não adianta nada você aprender a vender aquele programa para o seu aluno, quando acabar o programa você não apresentou um bom resultado, ele troca. Você não vai conseguir trabalhar nessa área por muito tempo, você vai acabar queimando o cartucho e ficando fora. Então eu acho que muito mais até do que a venda é a retenção. Você fez a venda, você retém esse aluno, você imagina que quando você consegue reter é uma venda todo mês. Todo mês você está conseguindo vender. Esse cara continua treinando com você. Pô, tem gente treinando comigo há 10 anos, faz 10 anos que eu estou conseguindo vender todo mês para esse cara. Né? Porque quem trabalha com personal sabe que o público em geral que trabalha com personal tem um público específico. Né? Capacidade de avaliação, são pessoas geralmente com poder intelectual acima da média, então o aluno não é burro. Não adianta você tentar achar que você é mais esperto do seu aluno, porque você não é. Provavelmente ele é 10 vezes mais esperto que você. Então se você não for um bom profissional, ele vai observar isso. E na primeira oportunidade ele vai trocar mesmo, e você não vai conseguir se manter. Então o que você gera confiança? Como é que você constrói a confiança? Eu posso falar também que confiança é muita treta, entre aspas. Porque você tem que fazer isso todo dia você não pode errar. Você começa a dar mancada, vai por água abaixo. Carlame que tá dando risada aqui. Tá dando risada porque é verdade, deve ter visto isso daí também, né? Na vida, é real. Confiança é basicamente o contrário daquilo que eu falei, mais uns plus, assim. Então, primeiro fator de confiança, credibilidade. O aluno marcou horário, ele chegou, você tá lá, no subconsciente dele, ele sabe que você é um cara responsável, você é pontual. Fala, Léo, beleza? Então isso já vai, o seu aluno já sabe disso. Se você faz isso sempre, se porventura um dia você atrasar, você vai falar para o seu aluno e falar, não, relaxa, está sempre no horário, imagina, você quer acontecer alguma coisa, já fica automático para ele. Então você tem a confiança do seu aluno.
Não entendi aqui a Carlame Rio, não sei do que do não. E errado não. Enfim, tudo bem. Se tiver algum comentário, depois pode mandar aí. Eu ia falar do contrato agora. Você ter um contrato não vai amarrar essa confiança. Porque você tem um contrato que de repente vai fidelizar seu aluno. Se você não continuar apresentando bons resultados, se você não estabelecer essa confiança, ele também pode quebrar o contrato e parar de treinar com você. Então por isso que eu falo que o contrato ele é legal, ele é totalmente aplicável e dá para usar, só que se você não deixar uma base boa para esse contrato, ele também não se mantém. Então você ser pontual, você não desmarcar a aula, você estar sempre presente, atendendo o seu aluno. Quando o aluno desmarca a sua aula, aí você vai ver com ele uma estratégia para repor essa aula. Aí beleza, é uma outra problemática. Mas você ficar desmarcando a aula, isso abala a confiança. Se você está sempre no horário, nunca desmarcar a aula, isso vai gerando uma confiança. Porque o seu aluno já tem assim, o professor é ponta firme, ele não desmarca comigo. Consequentemente, você precisa entregar resultados. Se você é um cara pontual, tem vários fatores, tá, gente? Estou citando alguns para ficar bem claro aqui. Se você é pontual, se você está lá para dar aula para ele, você entrega resultado, você gera uma confiança maior. Então você imagina assim, que você treina com alguém que é ponta firme e te traz resultados, é uma pessoa legal. Para que você vai pensar em trocar? Faz a leitura ao contrário dos exemplos que eu dei. Você vai no médico, a pessoa te atende bem, te avalia, te dá os feedbacks, te explica. Para que você vai trocar de médico? Atende suas necessidades. Você vai no mecânico, você leva seu carro no mecânico e ele avalia e fala, não, a peça é tal por conta disso, aconteceu esse, o processo é esse, faz assim, em 2 dias está pronto, em 2 dias o cara te entrega o carro. Pô, é ponta firme, por que você vai trocar de mecânico, sabe? Então a lógica que a gente precisa ter para a nossa área é a mesma. Nosso comportamento precisa ser profissional todos os dias. Não dá para só, vou entregar um treino, vou ali dar uma aula. Não existe isso. Esse tipo de profissional já era. Imagina no período pós-Covid que eu vou comentar daqui a pouco, a Karina falou no começo, já era, bicho. O mercado vai mudar. O mercado já mudou, na verdade. Com a retomada vai ser diferente. Então esse profissional que fica no WhatsApp, esse profissional que é preguiçoso, esse profissional que não quer mexer, não quer entregar bons resultados, ser profissional todos os dias, esquece. Vai ser trocado pelos professores bons. Porque ela não vai tolerar investir uma grana dessa num treinamento se ele não estiver trabalhando ou treinando como um profissional de verdade, tá? Aí vem uma outra problemática aqui, vou até abrir a outra. A gente sabe que, quando eu falei que existe o receio, né, para quem vai começar a trabalhar como personal, que existe o fator da sazonalidade, que tem os períodos sazonais. A gente sabe que tem épocas do ano que a procura é maior e épocas do ano que a procura é menor. E isso também eu vou debater ao longo das semanas das aulas, estratégias. Por quê? Um profissional, lembra que eu falei no começo da aula, um professor hoje, um treinador, um personal que pensa como profissional, ele precisa pensar como uma empresa. Então a empresa, eu vou mostrar isso hoje ao longo das aulas, precisa ter uma organização financeira. Quando você personal vai lá, vendeu suas aulas, só pegou essa grana, não precisa pegar essa grana 100% e torrar. É meu salário, eu vou gastar. Não existe. Se você fizer isso, você não vai sobreviver nessa área. Precisa efetivamente acontecer um planejamento. E eu vou debater, mostrar como é que eu penso, como é que eu faço isso, porque você tem que ser seu próprio funcionário. Então a sua empresa, que é quem está entregando o trabalho, vai receber esse dinheiro e vai te remunerar. Mas a empresa precisa ter uma base, precisa ter uma segurança. Porque no mês que você tiver poucos alunos, que seu aluno precisa viajar por 2 meses, 1 mês, precisa trancar, você precisa parar efetivamente e retomar, você não sabe se ele vai demorar 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Ou sair 3 alunos de uma vez. Comigo nunca aconteceu de sair todo mundo de uma vez assim. Mas eu sei de profissionais e professores que às vezes perderam 3 alunos no mês, 4 alunos no mês. Aí os caras têm 8 alunos, perde 4 ou 50% da renda. Se ele não tem um planejamento financeiro para segurar ele nessa transição, se ele não põe em prática umas estratégias que eu vou comentar ao longo das próximas aulas aqui também em prática, ele vai ficar na mão. Aí o que ele vai fazer? Vai apertar, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar para a academia. Então não é o que a gente quer. Para quem quer ser um profissional, se destacar, ser realmente um professor, um treinador acima da média, precisa pensar em todas essas valências. Então, o profissional precisa ser sério e competente para nunca parar de prospectar. E isso está muito linkado a nunca parar de prospectar. Não é porque de repente hoje você está com a sua grade cheia
Você fala assim, ah não, tô tranquilão, tô com a grade cheia, não vou prospectar, não vou conversar com ninguém. Se o aluno vir falar comigo, eu já falo que não tenho aula, não tenho horário. Cara, não tem isso. Você precisa atender o aluno, de repente ele pode começar a treinar com outro personal, mas se você for um profissional referência, às vezes não começa a treinar com ninguém e só quer treinar com o personal se for com você. Então se você manter um contato, sabe prospectar, sabe manter isso, fica muito mais fácil numa eventual troca, ou se o aluno sai, você conseguir trazer esse aluno para sua grade, tá? E para isso você precisa construir uma base de prospecto. Né? E eu vou discutir essas táticas de guerra também nas próximas aulas. Vocês perceberam, quem está acompanhando as aulas desde o começo, que eu tento ser o mais didático possível. Então eu explico, depois na próxima aula eu venho com uma informação maior, que aquela vai precisar, e assim vai. Eu brinquei na primeira aula que isso aqui é igual minissérie. Não adianta você pegar no meio do negócio, é interessante assistir todas. Para quem está curtindo e de repente não viu as aulas anteriores, vai lá no YouTube, eu deixei disponível algumas aulas as primeiras. Então dá para assistir inteira e entender muitas vezes o que eu estou falando. Então precisa construir esse prospecto, construir essa base sólida, criar estratégias para que os seus alunos queiram treinar com você e quem não treina ter vontade de treinar. Isso vai conseguir a custo de tudo isso. Alguns exemplos básicos de estratégia. Acho que eu tô falando pra caramba aqui. Quem quis entrar ao vivo aqui? Existem algumas estratégias para você ter o controle financeiro, né? Ou maneiras para fazer isso aí. Cadê? Aqui. Então, por exemplo, esse negócio de vender hora-aula não existe mais. Eu sei que tem professor que trabalha assim, mas depois da gente discutir isso aqui vai ficar mais claro que fica muito difícil você pensar como empresa se você vender hora-aula, só aula, só aula. Você pode ter uma aula com um ticket médio maior para uma referência dos seus planos. Então, vamos supor, você quer ter um ticket médio, vou chutar aqui, tá, gente? Eu sei que às vezes tem gente de outro estado, cada região, vou falar por mim aqui, a região do ABC é uma coisa, tudo lá de São Paulo, mas a realidade de São Paulo já é completamente diferente da nossa. Então, cada estado eu sei que é de um jeito também. Eu sei que tem profissionais que trabalham em outros lugares. Mas para chutar valores redondos aqui para ficar fácil. Vamos supor, se você quer ter um ticket médio de R$70 hora aula, R$80 hora aula, o seu valor inicial de hora aula não pode ser esse. O seu valor inicial de hora aula tem que ser 20, 30% maior que esse. Para que quando você apresente para o aluno a proposta, ele entenda que no valor mensal vai ser um, no trimestral outro, no semestral outro, no anual outro. Quanto maior a frequência dele, mais tempo ele treinar com você, menor vai ser o valor que ele vai pagar. Isso é legal para o aluno, que ele efetivamente vai ser um desconto. Isso vai ser legal para você como profissional, porque vai ter uma organização financeira. Tá? Então eu pus um exemplo aqui, mensal. Tem gente que trabalha, oferece treinos 2 vezes por semana, cobra 600, 2 vezes por semana 800, outros lugares 300, 400. Eu pus um valor médio assim, tá? Chutado. Eu sei que em São Paulo esse valor é maior, para o interior até um pouco menor, em outros estados também isso oscila, mas para a gente entender o esquema aqui. Então se o aluno vai treinar com você mensal, o valor mensal é esse. Você fala assim, ó, para o seu aluno, eu não trabalho com aula, até porque com uma aula eu não vou gerar resultado, não tem como vender uma aula e te apresentar resultado de uma aula. O que a gente constrói é pelo menos no mínimo aí 3 meses. Mas para você conhecer o trabalho, ver como funciona, se quer fazer o mensal, tudo bem, o mensal custa R$600 e eu vou te entregar essa aula de 2 vezes por semana. O que eu faço? O meu aluno que trabalha com plano, eu trabalho com plano mensal, ele treina 2 vezes por semana e naquele mês calhou de, vamos supor que ele treina de terça e quinta, e naquele mês caiu uma terça a mais, ele fez, ao invés de fazer 8 aulas, ele fez 9, eu não mudo o preço, o valor é mensal, ele tem a mensalidade dele. Ah, Luiz, mas se você trabalha com valor de aula, vender aula por aula, ele vai pagar por aula e vai ser maior esse valor. Tá, mas isso acontece no ano, 2 vezes no ano, e os outros 10 meses no ano. Então quer dizer que quando ele fizer menos aulas, vai me pagar menos aulas também. Então percebe? Tem que ter um bom senso. Para qualquer tipo de negócio, eu entendo que para ser bom tem que ser bom para os dois lados. Então tem mês que vai ser mais interessante para o seu aluno, que ele vai até treinar uma vez a mais. Já aconteceu de eu dar 2 aulas a mais no mês, porque foram 5 semanas cheias. Você pega agosto, que é mês eterno, janeiro, que é mês eterno, você dá 2 aulas a mais para o aluno. E de verdade, eu não vejo problema nenhum. Você está lá, se você estivesse trabalhando numa academia, você dá a mesma coisa e ganha a mesma coisa. Então nada mais justo do que você
prestigiar seu aluno também, tá? Até porque você for levar ferro e fogo por hora a aula, o mês que ele fizer 3 aulas, ele vai querer pagar só 3 aulas. E aí, esse ticket médio seu vai pro saco também. Então eu trabalho com plano mensal. Aí você fala, pô, você quer treinar comigo? Eu trabalho com plano mensal, pô, mas entende que o plano trimestral é mais interessante, porque ao longo de 3 meses o resultado vai ser melhor. Isso que a gente trabalha com treinamento é verdade. Não dá pra você em 15 dias mudar completamente o estilo de vida, a maneira que ele enxerga o treinamento, a maneira que ele se movimenta para ter resultado. 15 dias é pouco, tá? 2 microciclos não vão fazer tanta diferença pro cara. Então explicar tecnicamente, a orientação profissional faz toda a diferença. Lembra que eu falei que o bom profissional das outras áreas, para fazer o link com a nossa, explica, orienta, a nossa é a mesma coisa. Então ó, em 3 meses a gente vai fazer isso no primeiro mês, vai desenvolver dessa forma, no segundo mês a gente vai caminhar dessa maneira, para no terceiro mês assim, você vai perceber que no terceiro mês vai estar assado. Então quando você explica isso para o aluno, você não tem preguiça de orientar. Quem já treinou comigo sabe que eu fico 1 hora explicando o seu menor problema. Porque eu não quero que o cara tenha dúvida ou se arrependa. Fechou o personal, nós vamos treinar e pau na máquina. No trimestral a gente pode fazer assim, você pode me deixar 3 cheques, ou passar na maquininha. Hoje tem estratégias. Aí, para quem trabalha com maquininha e o aluno vai passar o cartão de crédito lá de uma vez, precisa ter na cabeça o valor que essa maquininha vai cobrar de taxa. Então por isso que eu falei que dá para oferecer um desconto aqui no plano trimestral, de 3 a 5%, não muito mais que isso, que tem taxa de maquininha, então cada um precisa fazer sua análise aí, tá? Mas percebe que você oferece um plano trimestral, você fala, pô, de 1.600, no trimestral fica 1.800, você põe um desconto de 5%, vai cair, vai ficar legal para o aluno, que ele pode dividir e pagar como se fosse mensal, mas são 3 meses. Para você, profissional, fica legal porque ele já passou esse valor, então os próximos 3 meses você vai receber. Ou se ele deixou o cheque com você com desconto, você vai depositar todo mês bonitinho. Então você já conseguiu se resguardar, já conseguiu organizar seu fluxo de caixa e prever o que vai acontecer. E quando a gente fala de contrato aqui numa outra oportunidade, no contrato eu prevejo tudo isso. Por se precisar parar, se precisar trancar, se precisar repor, enfim. Então dá para fechar sem medo de ser feliz. Não tem problema nenhum e não vai prejudicar ninguém. Semestral é o mesmo esquema. Eu não coloquei interrogação porque vai mudando aqui, dá para ir somando. Então semestral, pô, são 6 meses R$600, né? Ele vai passar no cartão, vai fazer o cheque para você, dá um desconto maior, de 7%. Pô, Luiz, vou passar na máquina, tem 7% mais a taxa. Vai chegar aí próximo dos 10%. Cara, mas tá com 6 meses garantido com esse aluno, sabe? Você fez um contratinho com ele, ficou honesto, claro. Ele sabe que nos próximos 6 meses ele vai treinar com você. E a gente sabe que muitas vezes o aluno até perde a aula e não consegue repor. Então eu garanto pra você, não fica nessa coisa de brigar por uma aula a menos, que é besteira. Você gera um estresse com o seu aluno desnecessário. Então dá o desconto pra ele, porque você consegue se planejar. E no plano anual, que é mais difícil, mas acontece, tem aluno que tem uma vida financeira bem redonda, ele prefere ter 10% de desconto e pagar até à vista, muitas vezes para ter um desconto maior. Então, no plano anual, uma estratégia legal, você pode dar um desconto de 10%, ou falar, fulano, faz o seguinte, me paga 11 meses, o 12º mês você ganha. Porque se você pôr na ponta do lápis aqui, vale mais a pena do que você ficar passando no cartão e dando desconto de 10%. Então, faz o planejamento dele, fala, se fechar um ano comigo, o 12º mês você treina de graça. Aí existem estratégias, lógico, pra gente deixar isso bem claro pro aluno, ficar uma operação bem redonda para todo mundo. Mas o que eu queria comentar principalmente com essa aula, que eu tô vendo a galera aqui do Facebook tá bem tranquila também, principalmente com essa aula assim, dá para sair do trabalho fixo e ir pro personal? Dá. Existem estratégias? Sim, vocês vão perceber que todas as estratégias vão passar pelo que eu chamo do quadrado mágico do sucesso. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter bom relacionamento, saber fazer um bom atendimento, você precisa ter a sua operação muito redonda para conseguir converter tudo isso em vendas e consequentemente levar para onde você quer. Isso é possível. Acontece da noite para o dia?
Não, isso não acontece da noite para o dia. Eu também comentei no início da aula que muitas vezes você está passando pelo processo. Você está lá trabalhando na academia, tem um aluno 2, gostaria de migrar para o personal, mas tem receio. Então, começando a aplicar essas estratégias que eu falei aqui de forma bem simples, dá para a gente aprofundar e discutir muito isso aqui ainda. Bem simples, de ter uma postura profissional correta, ser uma operação redonda, prestar resultados, fazer um contratinho com o seu aluno lá, e começar a fomentar. Você vai perceber que depois de um tempo você vai ter 4, 5 alunos, já está passando o que você tinha. Se você tem alunos com contratos maiores de 6 meses, 1 ano, 3 meses que seja, você consegue se planejar para os próximos meses e migrar mesmo gradativo e largar esse meio período que você trabalha na academia, ou se você trabalha em 2, sair de um período, deixar um só e investir no personal. Uma vez que você tem o seu aluno de personal, a média dele já está maior que a academia e você se sente seguro, esse é o momento. Pode ser que demore 1 mês, pode ser que demore 1 ano, mas cada um vai ter seu tempo. Se você percebeu que o ticket médio que você recebe do seu aluno de personal é superior ao da academia e tem gente procurando você e você não consegue atender porque a sua grade está presa na academia, esse é o momento de você mudar. Tem que ter coragem, dar um pouquinho de receio, dar um pouquinho de medo, porque eu repito, todos os meses você precisa vender. Não de forma direta. Se o aluno treinar com você, para ele continuar treinando com você, está vendendo todos os meses. Está sendo bom profissional todos os meses, está entregando resultado todos os meses. Então essa é a única maneira de ter uma retenção. Eu acredito até muito mais no relacionamento, no resultado, do que no contrato. Mas o contrato é muito interessante, principalmente para essa organização inicial. Tá? Então, galera, não sei se alguém mais tem alguma pergunta aqui no YouTube. Aqui no Instagram ninguém falou mais nada. Galerinha, valeu por hoje. Era isso que eu queria comentar. Na quarta-feira às 20h31 tem mais uma aula, que também vai ser nesse esquema, mais voltado para o dia a dia, para a parte prática mesmo. Não vou abordar a parte técnica que eu vim abordando ao longo das últimas semanas. Espero vocês às 20h31 para a gente trocar essa ideia maneira e contar nossos causos aqui, experiência, e de alguma maneira poder contribuir para quem está começando aí para o personal, ou quem tem alguns alunos e está com receio, e principalmente para deixar claro que todo mundo passa por essas etapas, tá? Hoje eu consigo trabalhar só como personal e viver só como personal, mas foi uma coisa que foi construída ao longo dos anos, não foi da noite para o dia, assim. E valeu, Rubens, pela participação, Marcos também. Espero que vocês tenham anotado aí algumas estratégias iniciais, mas se vocês estão acompanhando, estão anotando as estratégias, vão perceber que ao longo das próximas aulas, quando eu trouxer outras estratégias, a ideia é sempre agregar e complementar. Não adianta eu vir aqui com uma aula, de repente 40 minutos, 1 hora, despejar 500 estratégias e vocês não absorverem nada. Eu prefiro ser um pouco mais sucinto, falar pontualmente cada coisa, para fixar isso na cabeça de vocês, que eu tenho certeza que são simples, mas se vocês começarem a aplicar agora nessa retomada que está por vir, as coisas já vão dar certo, tá? O que eu queria falar, antes de fechar, já estava esquecendo, que a Karina comentou no começo sobre o coronavírus, né? Que o mercado, e eu falei que o mercado mudou, e a gente vai perceber isso na prática quando retomar. Só que é o seguinte, para quem está aproveitando esse momento agora para estudar a parte técnica, lembra do quadrado de sucesso? Ele faz todo sentido, gente. Lê aquilo ou volta na hora que eu expliquei aquilo detalhado. Para quem está estudando, está se diferenciando, para quem está se relacionando bem com os alunos, você que está vendo essa live agora, você mantém contato com seus alunos? O que você atendia de personal, o que você prospectava, você se relaciona com o seu aluno? Para quem está mantendo esse contato, para quem está colocando em prática, ou para quem vai colocar em prática essas pequenas estratégias que eu mostrei hoje e vou mostrar mais ao longo das próximas aulas, para quem vai vir com esse planejamento já profissional. Lembra que algumas aulas atrás eu mostrei também como organizar o treino, entregar para os seus alunos online, uma coisa que você vai apresentar profissional. Para quem vai ser diferente, não vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que quem for profissional e for diferente vai estar na frente de todos os profissionais que vão ficar para trás agora, principalmente depois dessa virada, porque o mercado não vai mais tolerar. A gente percebeu que nos últimos anos ainda o mercado dá um miguezinho e absorve, porque o aluno que contrata personal, invariavelmente ele é uma pessoa de uma condição financeira no mínimo estável, tá? Não é um cara assalariado que está contando dinheiro, tá? Ele tem pelo menos uma condição estável. E essa pessoa, por mais estável que ela seja,
ela não vai queimar o dinheiro dela, ela não vai botar o dinheiro dela em qualquer lugar, tá? Ela vai investir em quem trouxer resultados para ela, e o bom profissional vai conseguir apresentar isso, vai conseguir entregar o que esse aluno almeja, porque tudo parte do princípio que a gente está lá para atender o aluno para entregar o resultado que ele quer, tá? Então eu espero que tenha sido bacana para vocês. Na quarta-feira a gente vai falar mais sobre salários, grana, estratégia. A gente vai continuar, vai dar andamento nessa aula aqui. Valeu, Marcos, tudo jóia? Na quarta-feira espero vocês às 20h31. Se vocês não se inscreveram no YouTube ainda, se inscrevam, porque lá eu estou colocando conteúdo. O Marcos falou que traduzindo tem que estudar, concordo, mas lembrando que estudar é uma da parte do quadrado. Tem que estudar, tem que se relacionar, tem que ter uma apresentação, tem vários componentes aí que vão fazer vocês que levarem a sério um professor, um treinador acima da média, tá bom? Aguardo vocês quarta-feira. Falei mais que eu me dá cobra mais uma vez, que o Instagram vai até fechar aqui a transmissão. Valeu, galerinha. Hasta!